Bom, o tema dessa noite, para quem não me conhece, né, eu sou o professor Emanuel Martelli, sou especialista em neuropsicologia e atuo também como terapeuta e neuropsicopedagogo. E esse tema tão especial, na verdade, foi uma ideia que me foi dada na última aula que a gente teve, onde falamos sobre a presença materna e os efeitos que tem nas crianças quando a mãe, ou quem faz às vezes de mãe, não está presente, né? Então, a gente, na última aula, vimos esses efeitos desde o ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, em primeiro lugar. Eh, Vocês se lembram, talvez, quem assistiu, falamos aí sobre o apego seguro, que é aquilo que nós temos que tentar de criar na criança, e os outros diferentes tipos de apego, né, que causam dificuldades no desenvolvimento psicológico da criança, tanto quando ela é criança, mas depois se manifestam na vida adulta. Muitos deles, desses apegos, o apego inseguro e outros, com relacionamentos instáveis, problemas emocionais, ansiedade, etc. Vimos também, na última aula, como a presença da mãe é necessária nesses primeiros 3 anos de vida por conta da regulação da criança. Quer dizer, a criança ela não está preparada totalmente. Quando chega nesse mundo, nós sabemos que ela não está totalmente pronta para esse mundo. Por isso que precisa da figura da mãe, especialmente da mãe, ou quem faz às vezes da mãe, a gente falou sobre isso na aula, eh, porque ajuda a regular as emoções da criança. E isso é muito importante, não somente para a psicologia do desenvolvimento, mas também desde o ponto de vista da neurociência. Nós vimos como, quando a criança fica muito tempo estressada com o cortisol, né, que é um hormônio eh, que é produzido precisamente, e é aquele que pode, quando está em quantidade elevada no bebê, por exemplo, por um período prolongado de tempo, ele pode causar um estresse tóxico, é o nome que a gente dá, e esse estresse tóxico tem consequências, não somente já no âmbito da psicologia, mas também no âmbito estrutural do cérebro. Eh, então, temos vários problemas que são associados a problemas de estresse tóxico das crianças, e nós falávamos sobre a situação, por exemplo, das creches integrais em tempo integral, que é problemático realmente para as crianças. A gente pensa que está fazendo um bem, levando a criança para a escola, e, em realidade, né, estamos, sem saber ou sem querer, eh, colocando as nossas crianças em uma situação de um estresse crônico que tem consequências, né, não somente para as emoções, mas também estruturalmente. O cérebro da criança sofre, e tanto é que existem estudos, e a gente citou na última aula, que mostram uma relação desse estresse e dessa situação no cérebro da criança com, por exemplo, o TDAH ou com autismo. Essa aula de hoje é sobre o impacto que tem nas telas, no cérebro infantil. É muito material, eu já eh, antecipo que é muita coisa que a gente pode falar,
mas a minha intenção é falar desde o ponto de vista estritamente da ciência. Eh, Por que da ciência? Porque existem muitos estudos, mas muitos mesmo, que confirmam um impacto negativo direto no cérebro da criança, das telas. Eh, então, já não se trata aqui de uma teoria ou de uma coisa que a gente acha que pode estar afetando os nossos filhos, é de uma realidade. A gente sabe que as telas têm um impacto profundamente negativo no desenvolvimento da criança. Então, nessa noite, eu quero mostrar brevemente, né, porque vocês veem o artigo que eu preparei, tem 18 páginas, que será publicado, mas não é a minha intenção falar tudo isso, tá? Eh, mas quero dizer, nós temos evidência científica eh, do impacto das telas no cérebro dos nossos filhos. Bom, é uma realidade que, após a pandemia, eh, teve um crescimento enorme, exponencial. Telas, cuando falo de telas estoy hablando de celulares, de tablets, de computadores, ¿no? Ocupan hoy un espacio que es enorme en la vida de muchas crianças. Isso tem um origen, né? A tecnologia, com certeza, mas, sobretudo, a partir da pandemia, nós vemos que ficou uma situação problemática porque se normalizou aquilo. Muitos pais, diante das pressões que tinham, confinamento, ou, por exemplo, de não saber o que fazer com as crianças, tinham que trabalhar de casa, ou, enfim, acabaram, naquele período, recorrendo a dispositivos eletrônicos como uma forma de entretenimento para os filhos, e isso de um jeito muito intenso. É, bom, o que a gente quer mostrar é que realmente é uma situação extremamente preocupante hoje. Por que é preocupante? É, nós vemos que essa solução de dar a uma criança, por exemplo, um teléfono ou um tablet é bem comum e se normalizou, mas teve um impacto direto. A primeira coisa que a gente notou foi um impacto direto na linguagem e no autocontrole das crianças. Isso já existia antes da pandemia, mas a pandemia acelerou essa crise silenciosa, podemos dizer, no desenvolvimento infantil. Nunca em toda a história da humanidade, houve tantas crianças tão pequenas passando tanto tempo diante de dispositivos digitais, substituindo coisas naturais necessárias para o desenvolvimento humano. Quais são essas coisas naturais? Por exemplo, o olhar, a voz, o toque humano, são substituídos hoje por coisas artificiais, por estímulos artificiais. Bem, os estudos científicos que eu vou citar aqui, que são bem recentes, alguns deles são muito recentes desse ano, né? Mostram que essa situação do aumento de uso de telas nas crianças está associado diretamente a danos no desenvolvimento, e escutem bem, neurológico, cognitivo, emocional e social das crianças.
E é o que a gente vai tentar apresentar aqui para vocês com fundamento científico. Com fundamento científico. É, serão os temas. Bom, muitas das coisas que nós vemos hoje, como por exemplo, o aumento, um número enorme que tem crescido muito de diagnóstico de TDAH com as crianças, por exemplo, a gente vai ver que, na verdade, não é, muitas vezes, um TDAH estrutural, um TDAH com o qual a criança nasceu, mas um TDAH ou um fenômeno muito similar ao TDAH que é induzido. E a mesma coisa acontece com o autismo. É, existe o autismo que realmente é, vamos a dizer, estrutural. A criança nasce já com esse transtorno, mas umas pesquisas bem recentes que eu vou apresentar aqui em breve, mostra que existe um autismo induzido ou digital. Então, quer dizer que a criança não nasceu com autismo, mas características bem similares ao autismo são desenvolvidas, e o estudo demonstra, por conta do uso de telas. Então, a gente já pode falar aqui que esse aumento em TDAH e em autismo, muitas vezes, na verdade, se trata de fenômenos que não são estruturais. Quer dizer que são induzidos e que, portanto, como a gente irá ver, com um tratamento especial, que esse tratamento tem que ser dado pela família, o terapeuta pode ajudar e assiste, de fato, a família, mas quando é dado de forma consistente pela família, podemos revertir a situação. E eu estou falando aqui de estudos científicos feitos. Então, realmente, essa palestra é, por um lado, o que eu quero é criar consciência e pedir a vocês que também façam o mesmo, divulgando esse conhecimento, e por outro lado, entender por que tanto TDAH, por que tanto autismo. Bom, na nossa palestra anterior vimos que existe uma correlação entre essa ausência materna, cada vez mais comum, infelizmente, e esses fenômenos como TDAH e autismo, e hoje veremos que isso é potencializado, muitas vezes, de forma direta pelo uso de telas. Então, eu tentarei de apresentar aqui, brevemente, a minha ideia é que essa palestra dure somente 1 hora, tá? Não mais do que isso, para que vocês tenham uma ideia real e científica, ao mesmo tempo, da situação que nós temos. É evidente que nós observamos nas crianças, cada vez de uma forma muito mais comum, encontrar, a maioria de vocês trabalha no âmbito da educação, por exemplo, nas escolas, ou na área clínica, e nós encontramos, cada vez de uma forma mais comum, crianças com irritabilidade constante, por exemplo, ou com dificuldade de se concentrar, desinteresse cada vez mais forte por brincadeiras criativas, criança que está deixando de ser criança. Uma coisa bem interessante e bem comum, mesmo que seja triste, é a baixa tolerância à frustração que nós vemos sobretudo nos jovens e nos adolescentes. Uma baixa tolerância que chega, de fato, em alguns casos, ao suicídio. Nós temos casos, infelizmente, de adolescentes que, por conta da baixa tolerância à frustração,
eh, acaban cometendo un suicidio, por exemplo. Então, existem estudos que mostram isto. Eh, bom, tudo isto que a gente vê, que a gente encontra na sala de aula ou na nossa família, com os nossos filhos, às vezes, tem uma causa. Não quer dizer que a causa de tudo isso seja a tela, mas é bem possível que ela está jogando um papel fundamental nesses comportamentos, nessas coisas que a gente está encontrando. Então, a minha intenção é mostrar isso para vocês e ajudar para dar um pouco de luz, iluminar um pouquinho essa situação para poder também remediar essa situação. Eh, muito bem. Para entender mais ou menos a nossa palestra de hoje, eu acho muito importante que apresentar brevemente eh, a primeira parte, que é a parte do desenvolvimento do cérebro infantil, eh, como, como se faz, como se produz isso, que etapas tem. É preciso entender, mesmo que seja uma coisa um pouquinho mais difícil de entender, para que não é da área, mas é muito importante entender isso para poder entender o efeito real e negativo que tem as telas. Então, brevemente, vamos falar aqui como se desenvolve, de fato, o cérebro da criança. E nós podemos dizer, fazendo aqui, apresentando muito brevemente, todo, são estudos, né? Que nós temos duas janelas biológicas que são importantíssimas nesse processo de desenvolvimento. A primeira janela biológica, que é fundamentalíssima, é o que se chama, né, os primeiros 1000 dias, que na verdade desde que a criança nasceu até os 2 anos de vida. É a primeira janela, importantíssima. Por que é importantíssima essa janela? Porque aqui nós temos a máxima neuroplasticidade do cérebro. Uma capacidade extraordinária do cérebro, do sistema nervoso, de criar, modificar e fortalecer conexões neurais com base nas experiências que a criança vai tendo. Tanto é que existem estudos, um desses estudos é o estudo do The Center on Developing Child, que é da Universidade de Harvard, que demonstra que 80% da massa cerebral se forma nesses primeiros 1000 dias, 2 anos. Quer dizer, o nosso cérebro se forma, o 80, 75, 80%, naquela primeira janela, até os 2 anos de idade. E o mesmo estudo demonstra que se criam até 1 milhão de novas conexões sinápticas, neuronais, por segundo, nessa janela. Por que é importante isso das conexões? Porque essas conexões que vão se criando, com base na experiência que a criança vai tendo, ela vai explorando paulatinamente. Professor, Sim. você está apresentando alguma coisa na tua tela que não está aparecendo. Ah, não aparece. Isso. Ah, desculpa. Bom, vamos a tentar aqui. Deixa eu ver se eu consigo arrumar. Obrigado, viu? Vamos a ver se agora consigo mostrar a tela. Bom, aí está aparecendo o texto? Ainda não. Ainda não. Não apareceu. Só um minutinho. Espera aqui.
E agora? Agora sim. Ótimo. Muito obrigado aí pelo aviso. Bom, então estava falando sobre essas conexões neuronais sinápticas que acontecem nessa primeira janela e que são importantíssimas. 1 milhão por segundo. A criança vai descobrindo o mundo paulativamente, e isso é a base. Aqui nós temos a base da linguagem, da memória, da autorregulação, da empatia e das funções superiores, como a inteligência depois. Esse processo, que se inicia imediatamente enquanto a criança nasce, já se inicia, y se desenvolve así, con una velocidad impresionante, segue un principio fundamentado da neurociencia que está presente nas duas janelas das quais eu vou falar hoje. É o uso e o desuso. O que quer dizer? Enquanto que as conexões são feitas e são utilizadas com frequência, por exemplo, ouvir a voz da mãe, o, por exemplo, escutar a mãe enquanto que ela é tocada com carinho, ou enquanto está jogando, brincando, vai fazendo essas conexões, elas vão se tornando mais fortes e mais estáveis. Essas conexões que vai criando. Mas a mesma coisa acontece se as conexões não são utilizadas, então o cérebro faz com que elas desapareçam. Então, isso aqui é chamado cientificamente de poda sináptica. Então, o cérebro, para optimizar o desenvolvimento, ele vai afirmando as conexões que, com frequência, a criança vai fazendo, como falava, por exemplo, a mais comum, a voz da mãe com o toque da mãe, a voz da mãe com amor, a voz da mãe com sentir o carinho, a proteção. Bom, ela vai criando essas conexões. Mas também, se essas conexões não se repetem, o cérebro as elimina. Bom, o que já podemos falar, né, é que, por exemplo, uma criança, as crianças que nós vemos muitas vezes, que ao invés de interagir com pessoas reais, com objetos do mundo, com a realidade, porque elas precisam dos estímulos da realidade, esse é o ponto, é a realidade que vai mudar o cérebro da criança, e é o contato com a realidade. Mas se nós substituímos essa realidade, essa linguagem viva, por dias, por horas de tela, por exemplo, que são imagens bidimensionais, ou são eletrônicos, as recompensas que são rápidas, isso quando falo de recompensa, a gente vai falar de dopamina depois, para entender que coisa é isso. Bom, essa neuroplasticidade, que é uma coisa incrível no cérebro da criança, naquela janela biológica, até os 2 anos de idade, infelizmente, vai ficar, então, vai ser desviada. Estruturalmente vai ser desviada. A gente vai ver como. Então, ao invés da gente encontrar ou de formar redes de empatia, por exemplo, de autocontrole e de pensamento, que é o normal que aconteça no desenvolvimento, quando a criança vai tendo contato com a realidade, com a mãe, com o pai, o que a gente vai encontrar? Bom, a gente vai formar circuitos, a criança vai formar circuitos de distração, impulsividade e excitação superficial. Então, nós aqui, sobretudo quando falamos na distração e na impulsividade, já podemos encontrar elementos que estarão presentes, e são elementos comuns, com o TDAH. E isso é muito importante a gente entender.
É muito importante. Uma das coisas que a gente vê que uma criança impulsiva, uma criança distraída, imediatamente é diagnosticada com TDAH. E não é tão assim, desse jeito. Nós temos que entender isso, que existe, vamos a falar assim, um processo diferente ao processo do TDAH, que é muito similar ao TDAH, só que se você tira a causa, você resolve. Com o TDAH, não. Mas com esse TDAH que a gente está falando aqui, sim acontece. E muitas crianças que hoje são, inclusive, medicadas, poderiam ter uma vida sem medicação, se os pais tivessem um controle, né, sobre, por exemplo, uma das coisas, não é tudo, né, como falava, mas uma das coisas importantes que é as telas. Bom, a segunda janela, a primeira, então, até os 2 anos, a segunda é o momento da adolescência. Então, vocês veem, estou pulando lá toda a parte da infância, mas porque não dá para falar de tudo, né? Não temos o tempo. Mas são as duas janelas onde o cérebro realmente, ele, essa neuroplasticidade e a reorganização cerebral é maior. Na primeira janela nós temos a arquitetura cerebral. Se essa arquitetura se forma de maneira conveniente, é ótimo, né? Com estímulos, com a presença da mãe, a presença da figura masculina também. Bom, e os estímulos naturais. Nós teremos uma estrutura cerebral que é normal. Mas, se nós temos, por exemplo, uma influência negativa das telas, nesse período inicial, nós teremos uma estrutura, por isso que é muito grave, uma estrutura que está deformada na base. E, portanto, é possível corrigir, será possível, a gente vai ver que sim, graças a Deus, a gente pode trabalhar sobre isso, porque o cérebro, ele a ponto muito plástico, vou falar assim, né? A plasticidade dele é enorme, então a gente pode reverter muita coisa, mas existe um momento que a gente já não consiga fazer aquilo. Enquanto há tempo, a gente pode fazer, mas existe um momento em que aquilo já não é mais possível. Bom, a segunda janela é a adolescência, e aqui nós temos também os mesmos processos de uma forma diferente. Por quê? Porque principalmente aqui, na adolescência, nós teremos a formação do córtex pré-frontal, amadurecimento do córtex pré-frontal. O que é o córtex pré-frontal? É a área do cérebro que ajuda a tomada de decisão, por exemplo, ações voluntárias. Então, por isso inicia a partir dos 7 anos, veremos isso, e vai acabar lá nos 25 anos. Mas esse córtex pré-frontal é absolutamente importantíssimo porque é aquele que regula as emoções. Quando a criança começa a entrar na adolescência, nós temos aí uma quantidade enorme, podemos falar assim, uma tempestade neuroquímica na criança, né? Bom, o que acontece? Se o córtex pré-frontal sofre, como acontece com as telas, né? A pessoa não consegue amadurecer, por exemplo, certas coisas que são necessárias para a vida social, como é o fato de controle das emoções. O controle das emoções. O córtex pré-frontal
ele tem essa função de alguma maneira, supervisar e controlar a parte emotiva que está mais relacionada com o sistema límbico. Que coisa é o sistema límbico? É o sistema que se formou lá no início, principalmente, e que tem que ver com a amígdala, por exemplo, a gente viu na última aula como, por exemplo, a amígdala tinha a ver com o aumento de cortisol e como era necessário então essa regulação, etc. Né? Então, nós temos aqui então as emoções no jovem, que são intensas, e o córtex prefrontal desenvolvido, né, que será a área do cérebro que, onde a alma, por meio da qual a alma vai exercer um domínio sobre as emoções. Sabemos que por detrás do cérebro, por detrás das emoções, temos a alma, que é aquela que realmente comanda, né? Mas ela precisa do órgano, nesse caso, o órgano cerebral, que seja estruturalmente bom para poder se manifestar e operar. Bom, como é esse desenvolvimento do cérebro, para vocês entenderem melhor? O cérebro não se desenvolve de forma homogênea. Temos áreas do cérebro que vão se desenvolvendo e é importante entender. Por exemplo, até os 6 anos, temos o sistema límbico, como falava, a amígdala, o hipocampo, o hipotálamo, que são áreas, né, do cérebro, e são as estruturas responsáveis por o vínculo afetivo, o resposta ao estresse, que a gente já viu na última aula, e a consolidação da memória emocional. Então, nos primeiros 6 anos, mas de forma especialíssima, nos primeiros 1000 dias, nós temos um desenvolvimento do sistema límbico, a resposta ao estresse, o vínculo afetivo, a memória emocional. São coisas que são essenciais para um bebê. Geralmente está em relação direta, como a gente já viu, nesses casos, com a presença da mãe, a figura da mãe, que com o toque, com a presença, com o amor, e até com o cheiro dela, né, acalma o bebê. O bebê que percebe o cheiro da mãe se acalma, é impressionante. Bom, o que acontece nesse período se a gente coloca esses bebês em relação com as telas, tá? Bom, o que acontece é que a exposição a telas, luzes rápidas, sons intensos, como vocês já sabem, ativa de forma crônica, isso é muito importante, a amígdala. E o que acontece? Temos o cortisol que começa a ser elevado por essa situação. Então, em outras palavras mais simples, uma exposição a telas dos bebês, de forma principal até os 2 anos, por isso que a Associação Pediatra de Estados Unidos, ele fala assim, 0 telas. Até os 2 anos, 0, nada de telas. Eventualmente para videochamadas, né? Mas por quê? Porque realmente a presença das telas, elas estressam o bebê. E o problema é que quando isso é constante, acontece com frequência, podemos ter um estresse tóxico, similar ao que já vimos que acontece com as creches integrais, né, que vimos na aula passada. Então, vejam como os problemas vão sumando.
e como as nossas crianças estão sofrendo, coitadinhas, né? Eh, por conta das nossas decisões, que às vezes são decisões que são difíceis, a gente entende, né? Mas a gente tem que entender que, eh, que quando a gente toma uma decisão de dar um telefone a um bebê para que se acalme, para que assista, para que veja YouTube Kids, o que a gente está fazendo está envenenando praticamente o cérebro dessa criança. Então, é muito sério. Eu acho que realmente a gente tem que tomar consciência disso, pelas consequências que pode ter no desenvolvimento da autorregulação emocional da criança. E nós temos estudos, no final vocês podem ver, né, que manifestam isto. Manifestam que é um fato, não é uma teoria, é um fato. Bom, dos 0 aos 3 anos, temos o cerebelo, o córtex visual e auditivo, que são aqueles que se desenvolvem, e quer dizer, é a base sensório-motora e a linguagem. A gente sabe que nesse período, quando as crianças aprendem a falar, por exemplo. Bom, e o que acontece? O cérebro, o cerebelo, desculpem, ele tem a ver com a coordenação motora da criança. Tem também que ver, inclusive, com o humor da criança e com a linguagem, o desenvolvimento da linguagem. E é principalmente na faixa dos 0 aos 3 anos, onde é crítica essa faixa, porque é onde ele tem uma importância enorme. Quando a criança passa horas sentadas, como acontece, por exemplo, em algumas creches, como acontece em algumas famílias, diante de uma tela, sem movimento, sem interação física, vocês bastam ver como ficam as crianças com a tela, não tem interação física com objetos reais. Então, essa inatividade vai prejudicar diretamente o crescimento do cerebelo e vai comprometer as vias sensório-motoras. Quando eu falo que prejudica o crescimento do cerebelo, estou falando que, de fato, existem já estudos que mostram que o cerebelo de uma criança que teve, por exemplo, uma exposição a telas, é diferente estruturalmente de uma criança que não teve. Então, estamos falando de coisas, vamos falar assim, físicas, orgânicas, que depois têm consequências. A criança, por exemplo, não consegue coordenar movimentos. Não consegue coordenar movimentos, não. Existe como uma espécie de, eu não sei se a palavra, mas uma dificuldade motora, né, para poder coordenar os movimentos. E nós vemos isso muito, cada vez mais comum nas crianças. E a mesma coisa acontece no córtex visual e auditivo. Se a criança é exposta majoritariamente a estímulos artificiais, como acontece com as telas, pode ter dificuldades para quê? Para reconhecer padrões naturais, e o resultado prático que a gente vê é atraso na linguagem. Não conseguem falar em tempo, né? Não conseguem falar bem, têm dificuldades depois para a pronúncia, e a gente tem que estar levando as crianças para uma fono, por exemplo, para ajudar, mas o problema é que a gente criou esse problema, às vezes, lá, quando a criança tinha 6 meses, quando você deu para a criança um telefone para assistir YouTube Kids. Bom, vou tentar passar um pouco mais rápido sobre a linguagem, a atenção e o autocontrole, o córtex pré-frontal, do qual já falei, e principalmente temos a situação da adolescência,
que do córtex prefrontal, a fase 2, a segunda janela importante, porque nesse período, o que vai se consolidar? É o pensamento abstrato, é o planejamento de longo prazo, que começa já com a adolescência, a tomada de decisões morais, que é ser responsáveis, e o autocontrole emocional. É o que a gente tem que trabalhar com os adolescentes. Quando temos um uso excessivo de redes sociais, vídeos curtos, sobretudo, eu vou falar do TikTok, porque TikTok, além de ser vídeos curtos, ele tem um algoritmo que já tem estudos que mostram que ajudam ao entretenimento. Quer dizer que emburrece mais. E é interessante porque esse aplicativo, que foi desenvolvido na China, existe na China, mas com outro nome, é outra plataforma, e o algoritmo é diferente. O algoritmo chinês, ele privilegia conteúdo cultural, enquanto que o nosso TikTok de Ocidente, que está proibido na China, ele privilegia que coisa? Entretenimentos, dancinhas e coisas, né? Então, vocês veem que pode, não, acho que não é uma teoria da conspiração, achar que realmente existe uma intenção de emburrecer as crianças, nesse sentido, né? Bom, nós temos o impacto dos vídeos curtos nos adolescentes, a pornografia, que é muito, infelizmente, comum, que as crianças, cada vez mais cedo, nós pensemos que uma criança, às vezes, de 9 ou 10 anos, que tem acesso ao teléfono de forma indiscriminada, tem visto, por exemplo, se for uma criancinha, né, que tem visto mais mulheres nudas que os reis de Pérsia no passado. Então, isso, além de ter um impacto direto sobre o desenvolvimento cerebral, vai ter um impacto impressionante nas emoções e no profundo da alma da criança. Inclusive, nós sabemos que, pela intensidade daquilo, fora de todos os outros problemas que a gente pode ver, da violência e tudo isso que é consequência também, mas esse vício particular e intensidade da pornografia cria uma dependência enorme, enorme, e tira a força de vontade da criança. Então, nós vamos ter, fora de todos os problemas que a gente já falou, crianças que não têm vontade de nada. E, novamente, eu volto aqui a falar do que Aristóteles falou antes da chegada de Cristo, falando do homem sensorial, que é um homem incapaz de transcender as coisas sensíveis, quer dizer, incapaz de pensar no futuro, planejamento de longo prazo, como temos aqui, de ter um pensamento abstrato, filosofar, como fala Aristóteles, pensamento abstrato, e de tomada de decisões racionais, responsabilidade. Então, já Aristóteles tinha visto essas consequências, claro, sem vê-las potenciadas pelas telas. Hoje a gente vê o que Aristóteles tinha visto com uma potencialização das telas que tem um impacto muito mais profundo. Bem, o que vai acontecer então na criança? Bom, nos adolescentes, falta de empatia, falta de perseverança e falta de reflexão. Você fala com adolescentes e eles nem pensam no futuro, não pensam na vida, não pensam em nada. Fora de o que eu já falei, a falta de tolerância ou uma fragilidade emocional muito grande. Então, falta de tolerância à frustração, que é muito comum. Por isso que
o fenômeno das telas está relacionado diretamente com a depressão. E a gente vai ver isso, né? Com a depressão, que cada vez está mais comum, mais comum. Bom, eu não vou poder falar de tudo, tá? Temos as consequências, então, da exposição das telas, inicialmente nas implicações educativas e familiares. Por quê? Porque as telas, elas vão a produzir, tem muitos estudos sobre isso, um problema com um aumento da impulsividade, um déficit de atenção. Então, se ven os elementos, repito, do TDAH. Só que não é estrutural como no caso do TDAH, que a criança nasceu. Aqui, uma criança que a estrutura cerebral inicialmente era boa e por conta de vários fatores, mas a gente está falando aqui de um particular muito forte, são as telas, hoje ela talvez seja diagnosticada com TDAH. La redução de empatia, da depressão, ansiedade e disfunções cognitivas. O que vocês estão vendo aqui são todos estudos feitos. Falo isso porque não são invenções, não são coisas que... são estudos feitos e que têm demonstrado isso. Bom, é importantíssimo, então, ter isso em conta, né? Sobretudo, é muito importante na parte da adolescência, por quê? Porque ele, a parte da adolescência, hoje nós temos adolescentes que têm um acesso a redes sociais muito grande, um uso muito grande de redes sociais, né? E o que faz isso? Hiperativa a amígdala, da qual já falamos muito, e como ela ativa a amígdala, ela fica praticamente atrofiada, né? Com a liberação de cortisol, a maduração do córtex pré-frontal, que é aquela da tomada de decisão, do juízo futuro, de planejamento, ela se vê afetada e retardada. Interessante o que fala um neurocientista, né, que Blake Moore, em um estudo que ele faz sobre essa situação, ele fala assim: o cérebro do adolescente não é um cérebro defeituoso, é um cérebro em construção e altamente sensível às experiências que o rodeiam. Portanto, se esse cérebro, que não é defeituoso, só que não é maduro, é exposto, como acontece nas redes sociais, a uso intensivo de vídeos e coisas, será afetado estruturalmente. Bom, passamos aos efeitos comprovados do uso de telas sobre as funções cognitivas. Eu vou ser mais breve, porque eu quero falar de um tema muito importante, que é o TDAH e o autismo. Mas aqui já existem estudos que demonstram como as telas impactam diretamente na atenção das crianças, devido aos cortes rápidos, etc. Essa atenção, sobretudo esse autor, eu recomendo para quem é da área, que querem aprofundizar-se, tem vários estudos sobre isso, sobre como realmente existe uma relação direta com, por exemplo, o estudo que ele faz, crianças que assistem televisão, não está falando de redes sociais, tá? Porque um estudo antigo, se você vê, 2004, por mais de 2 horas por dia, antes dos 3 anos de idade, apresenta maior probabilidade de desenvolver síntomas de TDAH no início da vida escolar. Só que a gente vai ver, esse TDAH é esse TDAH do qual eu já falei. Então, ela vai ser diagnosticada com TDAH. Mas não é estrutural. É induzido, vamos a falar assim, ¿no? Para entendernos. A memória, a mesma coisa, va a sofrer a memória, então são incapazes
a criança fica incapacitada, né, do uso da memória de trabalho, que é a memória, vamos a falar assim, a memória RAM, que a gente precisa para manipular informação em tempo real, e que é importantíssima essa memória de trabalho para eu escutar uma ordem, por exemplo, da minha professora, e poder seguir as instruções. Se eu não tenho desenvolvida esse tipo de memória, é como se não escutasse. E de fato é assim, né? A falta de capacidade de resolver problemas, ou de leitura, ou para escrever, está tudo relacionado com a memória de trabalho, que a gente chama desse jeito, né? Bom, e as funções executivas, que são muito importantes, porque são aquelas que ajudam a regular as emoções, controlar os impulsos. Então, novamente, aqui temos uma relação direta com o que depois vai ser TDAH, que é a falta de controle sobre os impulsos. Por quê? Porque é a incapacidade de atenção, de concentração em um ponto. Então, a criança fica à mercê de todo estímulo e de toda coisa, né? Bom, eu vou passar várias coisas, a linguagem, pelo que vocês vejam aí, o efeito sobre a estrutura e a plasticidade cerebral, é o que já falei bastante, mas isso como se mide? Uma criança exposta a telas tem uma redução da substância branca e da conexão cerebrais. Quer dizer, estruturalmente o cérebro é diferente. Existen estudos de resonancia magnética sobre eso que demuestran, mayor tiempo de tela fue correlacionado con menor organización microestructural en vías responsables por linguagem expresiva, proceso fonológico y alfabetización emergente. O sea, o cérebro no apenas deja de se desenvolver como debería, mas ele se desorganiza. É um cérebro, vamos falar assim, como atrofiado por conta disso. Bom, tem outras coisas aqui que eu não vou desenvolver agora. Existe um estudo que foi publicado, acho que tem 7 dias desde que foi publicado. Eu escrevi um artigo, está no meu blog, para quem quiser ler. Con ese estudio, la Academia de Psicología Americana, que publicó y que muestra que existe realmente un vicio digital. ¿Qué quiere decir? Fuera de todos los problemas emocionales que las telas producen, além disso, ellas, y ya está demostrado que hace ese estudio, crean un círculo vicioso. Entonces, la crianza, o adolescente en ese caso, él tenta superar as dificuldades emocionais que encontra com mais tela. Então é cada vez pior, uma situação similar ao que acontece com as drogas. É uma droga digital, vamos falar desse jeito. Então tem 7 dias que foi publicado esse estudo que, se não estou errado, é com mais de 137.000 crianças que foi feito. E que se demonstrou. Bom, só 2 minutinhos que quero tomar antes de abrir para as perguntas sobre o TDAH e, mais importante ainda, sobre o espectro autista chamado de autismo virtual. Sobre o TDAH, nós já mostramos, né, que existe uma associação realmente direta com ele. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre o espectro autista virtual, que não é muito conhecido. E que coisa é? Nos últimos anos, os pesquisadores têm observado um fenômeno novo. As crianças com sintomas muito semelhantes ao autismo clássico, tanto que elas são diagnosticadas com autismo, mas que não têm um histórico familiar de autismo, e que melhoram significativamente ao reduzir o tempo de tela
e aumentar o contato humano. Então, vocês veem, não é o autismo por causa da genética, por exemplo. É um autismo virtual. Esse quadro tem sido chamado de TAD, transtorno de espectro autista induzido por deprivação, ou autismo virtual, como a gente chama, né? Pionero en ese estudio, un psiquiatra, Mario Sanfir, que documentó los casos y documentó una cosa más importante para a gente, para nós, que é a reversibilidade dos síntomas. Ausência de contato visual, atraso na fala, irritabilidade intensa, comportamentos repetitivos, pouca ou nenhuma interacción social, todos síntomas de autismo, que melhoran y hasta desaparecen con, tirando las telas y con un contacto humano y con la realidad. Es impresionante, porque tenemos muchas crianças, con certeza, no Brasil, diagnosticadas con autismo, que probablemente sea, no todos los casos, mas algunos casos, un autismo virtual. Após a interrupção total do uso de telas e a intensificação da interação afetiva, vejam só, porque aqui é que é a parte difícil. Por quê? Porque quem tem que mudar é a gente. São os pais. Aqui que está a parte difícil. Os pais que têm que estar mais presentes, os pais que têm que ter uma interação afetiva com a criança, essa criança apresenta melhora significativa, o que indica tratar-se de um quadro reativo e não estrutural, conclui Sanfir. O cérebro em formação precisa de olhos humanos, palavras reais, toques e respostas emocionais. A ausência dessas experiências pode desencadenar um quadro semelhante ao autismo, mas reversível. É interessantíssimo. E aqui que entra a parte, por exemplo, a minha parte como terapeuta, quando eu, às vezes, tenho que ajudar uma criança, eu sei que eu tenho que trabalhar com os pais da criança. Porque quem tem que fazer a mudança são os pais. E é a gente mesmo que tem que mudar. Porque é mais fácil dar um telefone a uma criança que ficar com a criança, que ficar interactuando com a criança. E às vezes porque nós somos a causa, enquanto que a gente não deixa o telefone. Bom, existem outras situações como ansiedade, depressão, distúrbios emocionais, transtorno de sono, mas eu não vou conseguir falar aqui. Então, vamos a deixar aqui por hoje e vamos a abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, podemos aproveitar para tirar essas dúvidas. É só abrir o microfone ou simplesmente colocar aqui levantar a mão. Professor, tem uma dúvida no chat que foi colocada no meio da apresentação. Sim. Deixa eu ver aqui. Uso excessivo de telas pela mãe durante a gestação pode interferir de algum modo nesse momento da criança durante ou após? Exatamente. Sim. Tem estudos que mostram que, da mesma maneira que, por exemplo, o uso de álcool, mesmo que uma substância física, o uso da tela na mãe produz que coisa? Produz a mesma coisa que a gente viu na criança. Aumento de cortisol, etc. Então, realmente, afeta, sobretudo depende do conteúdo que a mãe assiste, mas, por exemplo, um conteúdo de terror, por falar assim. Eu gosto de assistir filme de terror.
realmente tem uma relação. Ou pode ter uma relação. Não podemos dizer que tem, mas pode ter. Então, existe isso sim. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, boa noite. Gostaria de tirar uma dúvida. Sim. Se a criança que não é exposta às telas, mas ela é exposta àquelas músicas infantis enquanto brinca, Uhum, se somente a exposição a essas músicas pode ser prejudicial à criança, ao bebezinho, assim, até uhum. os 2 anos. Sim, a música em si, ela tem que ver que tipo de música é, né? Mas uma música, vamos a falar assim, que seja harmônica, harmônica, que passe harmonia, isso até pode ser bom para a criança. O que não é bom é uma desarmonia. Quer dizer, por exemplo, eu gosto de escutar rock, ou eu gosto de escutar funk. Não somente pelas palavras, coisa que a criança talvez não entenda, mas é a vibração, né? E o tipo de som, que tem um efeito nocivo, porque não é harmonioso. Então, se a música é uma música harmoniosa, não tem problema. Eu acho que até pode ser muito bom para a criança, para estimular a criança, né? Por quê? Porque você coloca uma música que é harmônica e a criança vai dançar. Por exemplo, você vai ver a criança cantando, dançando, se mexendo, né? Mas aí a condição seria que realmente seja uma música harmônica e não uma desarmonia, né? Como acontece com muitos estilos musicais que a gente tem hoje e que escuta muito, né? Não somente pela palavra, por conta das palavras, mas por conta mesmo do tipo de som, né? Eletrônico e que produz desarmonia. Mais alguma dúvida? Sim, Lucas, pode falar. Professor, esse assunto me interessou bastante de me aprofundar um pouco mais e queria saber se o senhor, de repente, poderia compartilhar conosco as referências desses estudos Sim, todos que sim. passou. E não sei se o senhor pretende dar algum curso, alguma coisa de aprofundamento nessa parte de neurociência e implicações para a educação também. Sim, de fato. Iremos abrir uma turma para um curso sobre eh, neurociência, educação e virtude. ¿Por quê? Porque nesses períodos que a neurociência nos mostra, nós podemos aproveitar para criar hábitos virtuosos nas crianças, né? E então, como a gente faz isso? Então, a neurociência nos mostra uma parte, que é uma predisposição, e como que a gente faz para criar isso em uma criancinha, por exemplo. Bom, é sobre isso que vai ser o curso. Esse curso vai acontecer em agosto. Eu vou enviar no grupo as informações sobre esse curso. O que a gente vai ter na quinta que vem é um curso sobre o sistema preventivo, que também é muito bom. ¿Por quê? Porque o sistema preventivo de Dom Bosco, ele é uma coisa prática, né? Para como a gente faz, sobretudo, a parte afetiva, né, da educação dos filhos, dos alunos que a gente tem, né? E de uma forma que seja sadia, né, essa parte, né? Então, com virtude, com amor e de forma sobrenatural, né? No caso de Dom Bosco, a parte sobrenatural é importantíssima, né? Então, isso a gente vai ter na
quinta, vamos a iniciar, todas as quintas, às 8 horas. Quem quiser se inscrever, pode fazer aí, eu deixei as informações no grupo, e o curso sobre neurociência vai acontecer em agosto. Então, eu vou estar enviando nesse nosso grupo as informações sobre isso. Professor, me lembrei de mais uma dúvida agora importante para mim. Eu sou professor de ciências, e uma coisa que eu ando percebendo é uma desconexão dos meus alunos com a realidade, mesmo às vezes quando eu falo de coisas muito concretas na vida deles. Então, por exemplo, às vezes estou ensinando o esqueleto, coisas sobre o corpo humano, e a impressão que me dá é que eles têm, parece que eles desvinculam aquilo que está sendo passado na lousa, ou mesmo na aula, com o que está no corpo deles, dentro deles, exatamente, né? Por mais próximo que esteja, né? E eu fico pensando nessa, quando o senhor falou, de que essa falta de contato com a realidade por causa das telas, será que isso pode ser uma causa muito Certeza. importante? Uma. Está causando isso mesmo, nesse nível de desvínculo com a realidade? Piores, tem casos piores. Nós temos casos de jovens que parecen prácticamente plantas. Sabe, que jovens de 18 anos que eles parecem não ter contato com a realidade, por isso é que é muito similar ao autismo. Só que não é autismo propriamente, entende? Então existe, sim, essa incapacidade de fazer uma relação entre o que você está fazendo, está falando e o que eu tenho dentro de mim, ou incapacidade de manter a atenção em lo que você está falando, enquanto você está falando na lousa, por exemplo. Então, podem ser diversos fatores, mas com certeza o uso de telas é uma situação que tenha causado um problema enorme no âmbito educativo, né? Na parte afetiva e nem falar. Então, sim, tem uma relação direta. Perfeito, muito obrigado. Muito bom. Mais alguma dúvida? Senão a gente já encerra por aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Muito bem. Então, nos encerramos. A próxima, a terça que vem, a gente vai ter outra parte para completar o que a gente está dando, que é sobre a figura do pai, a presença do pai como essencial, né, no desenvolvimento das crianças. Então, a gente falou sobre a mãe, o vídeo está à disposição, quem não assistiu, eu recomendo para assistir. A gente falou sobre as telas, que era parte daquilo que a gente estava falando, e na terça que vem a gente vai falar sobre a figura do pai e o que a crise paterna, a ausência do pai, muitas vezes, emocional ou física, produz nas crianças. Não? A situação que está acontecendo com mais frequência. Então, para vocês convidarem outras pessoas, etc. E para quem quiser, está o link para se inscrever no curso sobre o método preventivo de Dom Bosco, está tudo no grupo. Bom, muito obrigado. Deus abençoe. Fique com Deus aí. Tchau, tchau. Muito obrigado, professor. Fique com Deus.